Olá, amigos queridos! Espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos nós no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós já vimos ali a introdução, mostrando, que Jesus sempre se coloca como filho do homem para se igualar a nós, para servir de exemplo para cada um de nós, para nos mostrar que se ele, que também começou ali com a criação inicial de Deus Pai, e passou por todas as fases até chegar ao Espírito Crístico, nós também assim podemos fazê-lo. Basta agirmos no bem e buscarmos a cada encarnação o nosso melhor, segundo a moral cristã, o amar ao próximo como a ti mesmo, a caridade e todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Na leitura anterior, eu lembro que terminamos falando sobre ressurreição e reencarnação, pois que havia sido citada a palavra ressurreição no trechinho que havia sido lido. E agora, o título que iniciaremos é exatamente ressurreição e reencarnação. Lembrando, então, que ressurreição, que era usado na época do judaísmo ali, pela Igreja Católica, muito usada, até hoje, é ressurgir no mesmo corpo e renascer. A Silvia morreu, Musa desencarnou, e ali, quando chegar o tempo, vai ressuscitar, com o mesmo corpo, as mesmas características. Nós já sabemos que isso não procede segundo a ciência que conhecemos. Reencarnação. O espírito é imortal e volta para a verdadeira vida espiritual quando do desencarne. Lá também está em processo, em aprendizado. Não para e fica dormindo e vagando na nuvem, como na minha adolescência e criancice eu imaginava. E reencarna num novo corpo de carne para continuar seu aprendizado. Sabemos que reencarnamos sim num corpo de carne e, por vezes, segundo a necessidade que temos de aprendizado, reencarnamos em sexo diferente do que temos nessa encarnação. Se eu tiver que aprender algo que eu não saiba do sexo masculino, pode ser que na próxima encarnação eu renasça como um homem e não como uma mulher, e vice-versa. Agora vamos à nossa leitura para que entendamos, A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Então, fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Então, eles sabiam que existia algo além, mas ele acreditava ali na ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava, saduceus era o povo que acreditava que tudo acabava com a morte, Então, está falando sobre ele. Não acreditavam na ressurreição. Eles achavam assim, tudo acaba, não vai ressuscitar. Isso ressuscitado, estou falando em reencarnar, hein? Não tem nada. Ele também não acreditava em reencarnação, não acreditava em nada. Como muitas pessoas hoje em dia ainda pensam assim. Acabou, ficou doente, morreu, acabou. Acabou e acabou. Então, vamos continuar. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros
não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então, meus amigos, é preciso que lembremos disso. Ai, como que eles não sabiam? Não sabiam porque ainda estava lá, 2000 anos e 25, 2025 anos atrás, né? Então, estavam ali começando ainda a fazer essas interrogações e tinha alguma noção, mas não o que hoje, com a graça do Pai, do entendimento que fomos desenvolvendo durante as encarnações, conseguimos ter. E ainda assim falta muito que aprender. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais propriamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno da vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos deste corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias e nem aos outros profetas. Vamos entender um pouquinho esse pedacinho, quando ele fala que podia ser aplicada a Lázaro. Fala assim que Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque ele foi considerado morto e Jesus o ressuscitou, né? Mas depois nós vimos, através da ciência, que é aquela doença lá que a pessoa dorme e tal. Então, tem tudo isso que precisa ser entendido. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem era seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, o que ele vem nos colocar aqui? O que ele está nos dizendo, né? Ele está nos mostrando aqui que Nicodemos, ele era um fariseu, ele tinha uma importância assim grande ali diante da sociedade que ele estava. Ele tinha estudado, mas ele foi ver Jesus, porque ele queria entender como que Jesus podia fazer tudo aquilo. Mas se nós prestarmos atenção no texto, ó, veio à noite encontrar Jesus. Ele não foi de dia, em pleno sol, para que o vissem. Foi ali meio que escondidinho, né? Para não ser reconhecido. Por quê? Pela posição que ele ocupava, que ele tinha lá no sinédrio. E ele não queria que ninguém soubesse que ele foi atrás de Jesus. Aí foi bem quietinho à noite. E aí também no Velho Testamento perguntaram como reconheceriam o Messias quando ele viesse. E disseram: o Messias será reconhecido pelos seus sinais, ou seja, nessa colocação vemos, ninguém faria isso que tu fazes, se não fosse o Filho de Deus. É isso que o Nicodemos diz ali no finalzinho, que queria encontrar, foi encontrar Jesus, porque queria saber, sabia que ele era filho de Deus, veio como um doutor para instruir, e ninguém era capaz de fazer os milagres que Jesus fazia, né? E Jesus respondeu:
em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode entrar de novo no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O espírito sofre, o espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem nem onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então ele vem nos colocar, que ele diz para nós o quê? E disse a Nicodemos nessa passagem, que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E que a gente não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele fala da água, né? Ele nos coloca aqui num trechinho sobre a água, aquele que não renascer da água. Por quê? É o símbolo da vida, é o símbolo da criação de Deus. Desculpem. A carne, o corpo, tem herança hereditária do pai, da mãe, dos ancestrais. O espírito tem a herança de nós mesmos, de nós. Meu espírito é a construção que eu faço dele durante as encarnações. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Quantas vezes nós já ouvimos nos estudos de André Luiz e outras passagens do Evangelho? O homem é herdeiro do próprio homem. Cada um se constrói e cabe a nós buscarmos uma verdadeira construção no bem. A cada encarnação, nosso espírito vai se aprimorando. O corpo também. Não somos mais lá como na pré-história, que tinha aqueles livros de história que a professora dava, e a gente olhava aquelas figuras e ficava pensando, nossa, será? Será que um dia eu já fui um homo sapiens desse jeito? Hoje em dia sabemos que fomos, sim. É a evolução dos homens primitivos até chegar agora com esse IA, né? Inteligência artificial que está aí, ó, e o avanço intelectual da humanidade, Senhor Jesus, eu ainda me pego pensando, quanto falta eu aprender, falta muita capacidade aqui, mas eu acompanho de longe, assim, mas muitos experts aí, ó, acompanham de perto, tem mais neurônios, digamos assim, não sei se o termo é esse, gente, mas é para a gente ver a comparação, né? E o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, e o nosso caminhar é feito por nós. A minha trajetória é feita por mim. Sou eu quem vou me construindo no dia a dia. Precisamos orar e vigiar, porque senão nos deixamos cair. Queremos levantar o outro que está do lado, mas com isso caímos. Ah, então deve deixar o outro? Não é isso. Devemos sim auxiliar, mas não entrar na sintonia. Lá vem de novo André Luiz, né? A palavra sintonia, semelhança de pensamento. E é a nossa vontade, gente, que nos faz crescer e melhorar em todos os aspectos da vida. É a nossa vontade que nos faz evoluir. Como seres humanos que estamos ali em determinada família, nós vamos aprender a evoluir ali, junto daqueles com quem estamos. Como profissionais, posso entrar num cargo, me aposentar e morrer naquele cargo sem nunca ter tentado ler nada a respeito ou evoluir de acordo com a evolução daquele cargo. Então é a vontade. Fala, nossa, fulaninho começou aqui como estagiário e hoje em dia é gerente, é sei lá o quê.
porque foi atrás, teve vontade. E na questão moral, que é o que Jesus nos ensina, também é a nossa vontade. Temos o livre-arbítrio. Temos que nascer de novo. Mas nascer de novo pela minha mãe e meu pai, temos que nascer de novo de nós mesmos. Como, Silvia? Presta atenção no que você está falando, está confundindo nas cabeças? Não. Espiritualmente, não somos nós que nos construímos espiritualmente através do nosso melhoramento? Então, é nascer de novo pelo autoconhecimento, autoburilamento, pela reforma íntima. Preciso renascer na próxima encarnação? Um tiquinho, um 0,0001 que seja melhor do que agora. Por quê? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas vamos nos aperfeiçoando para voltarmos a Deus, para sermos o quê? Um espírito como Jesus, um espírito de amor puro, de amor, um espírito crístico, eu acho que é a palavra. E então, quando a gente fala assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde está esse reino de Deus, reino dos céus, digamos assim? Aqui dentro, ó. Vocês não estão vendo não, mas eu estou batendo aqui dentro do meu chakra cardíaco, das minhas emoções, onde está meu coração. Mas não é só aqui, são em todos os chakras. É no coronário que me liga a Deus, é no frontal que me dá ali a visão, no laríngeo que me concede o estar falando aqui agora, e no cardíaco que tem as emoções, e dali todos os demais. Por quê? Porque ele está dentro de nós, o céu. Precisamos ter esse equilíbrio, é a sabedoria, é o despertar da consciência, é buscarmos a nós mesmos, nos respeitarmos como seres humanos que somos, nos respeitarmos. O que é isso? Fazer o melhor por mim. Muitas vezes a gente faz pelo outro o que esquece de fazer por nós mesmos. E é isso que Deus quer? Não. Amai ao próximo como a ti mesmo. Quando despertamos essa busca em nós, aí nós vamos encontrar o reino de Deus dentro de nós, porque está dentro de nós. Eu lembro que numa das psicofonias da casa, um espírito nos pede, e eu vou pedir permissão à espiritualidade maior para falar sobre isso aqui, porque o tema entrou nesse assunto, para que em cada palestra, em cada estudo, possamos nós que temos ali esse trabalho, essa função de estarmos estudando e levando isso aos demais, falarmos sobre a importância do amor próprio. Não é do egoísmo, o amor próprio. É o me valorizar, é não achar que eu sou pior que o outro que está mais lindo no Facebook, mais linda, que tem um carro do ano, ou que anda de ônibus. Olha, é esse amor que Deus pede que consigamos resgatar, porque as doenças que assolam aí, a maioria das mentes jovens, infantis, adultas e idosas, são por falta de amor em si mesmo. E quando começamos a buscar nos melhorar nas coisas mínimas, dar um bom dia, desejando realmente bom dia para o meu vizinho Ricardo, que está aqui do lado, para minha vizinha Marina, mas desejando aquilo. E desejar para mim ao olhar no espelho de manhã: Silvia, tenha um ótimo dia, faça o seu melhor por tudo e por todos. Esse por tudo e por todos, inclusive por você, por mim. Então,
É isso. Quando conseguirmos nos resgatar desses sentimentos que nos assolam e nos colocam lá para baixo, desenvolvendo a baixa estima, a sensação de incapacidade, de indiferença, de não ser inclusa, de não se sentir aceito, temos que trabalhar em nós, porque quando nós nos resolvermos conosco, encontraremos esse céu, né? Nós conseguiremos ver esse reino de Deus ainda encarnados, que é a paz, trabalhar essa paz dentro de nós. E com isso, vamos ali trabalhando também as doenças emocionais. Bom, meus amigos, eu sei que eu me estendi muito por aqui, então nós vamos parar aqui e continuaremos na próxima palestra. Mas muito importante é que saibamos que a nossa vontade de melhorar em todos os sentidos, não para sermos a melhor, mas para sermos hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, como pessoas, como seguidoras de Cristo, e usarmos o que estamos aprendendo também no Espiritismo, sobre a moral cristã que Cristo vem colocar no Evangelho, em benefício da nossa saúde. Nós estaremos caminhando ali para poder auxiliar com mais aptidão ao próximo também. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vamos lá, praticando o amor próprio. E continuamos, se Deus assim nos consentir, no próximo dia de estudo. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.